Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está aqui para conversar sobre detecção e isolamento de salmonela. Esse que é um micro-organismo tão importante em termos de doença de origem alimentar, né? E leite e derivados estão frequentemente envolvidos em casos, né, ou surtos de salmonelose em humanos. Então, por isso que é previsto, tanto pela legislação de Ministério da Agricultura quanto pela Anvisa, que a gente faça a detecção da salmonela em derivados para a liberação dos lotes. Por que detecção e isolamento? A gente não faz contagem. Por ser um micro-organismo de importância em saúde pública, não importa a quantidade. Se nós detectarmos uma célula de salmonela na nossa amostra, já significa risco para a população. Então, a técnica é de detecção e isolamento e não de contagem. Em relação a esse micro-organismo, então, algumas características gerais para a gente relembrar. Então, se tratam de bacilos, né, gram-negativos, e fazem parte daquela família, a Enterobacteriaceae, que a gente já verificou, já trabalhou durante as análises também. Não são esporulados, são móveis na sua grande maioria, anaeróbios facultativos, tem uma temperatura de destruição na casa de 68, no máximo 70 graus Celsius. Ou seja, com temperatura de pasteurização, temperatura de aquecimento, a gente consegue eliminar a salmonela. O problema é que ela está distribuída no ambiente de um modo geral, e a partir daí, então, a gente consegue e acaba tendo esta contaminação ambiental, contaminação dos alimentos a partir dos reservatórios, especialmente reservatório humano. Então, o grande termo assim, de cuidado em relação à salmonelose no ambiente industrial se faz pela contaminação cruzada, né? É mais ou menos o que a gente tem na nossa casa, na nossa residência, daquela história de trocar as tábuas de corte, né? Não usar a mesma tábua quando a gente trabalha com alimento cru e alimento que vai ser consumido após o aquecimento, ou né, quando a gente trabalha com uma carne, não cortar na mesma tábua que depois a gente vai cortar uma salada que vai ser consumida crua. Então, esse processo da contaminação cruzada é o que a gente precisa evitar no ambiente industrial para evitar a contaminação por salmonela dos alimentos. Pensando em risco, né, em doença, a gente está falando de uma infecção. Então, diferente do que a gente vê por um estafilococcus, por exemplo, que causa intoxicação, né, uma toxinose, que a pessoa ingere a toxina pré-formada, a salmonela não é capaz de formar toxinas. O problema é que a gente ingere o próprio micro-organismo, né, a bactéria, e ela, então, presente no nosso organismo, vai causar infecção. Esse é o problema em termos de saúde. A gente está falando, então, por ser uma infecção, de um quadro clínico que começa de 12, 36 horas após a ingestão daquele alimento contaminado. Não é como a intoxicação, que a gente tem efeitos, né, sintomas imediatamente, quase que imediatamente após a ingestão. É considerada uma das zoonoses mais frequentes, né, no mundo, e relacionada a uma grande gama de alimentos, diferentes tipos de alimentos processados. E a gente tem o contato, então, portanto, tanto leite, carne, ovos, que normalmente são mais frequentemente associados ainda à salmonela, como fontes importantes de contaminação para o ser humano. Em termos de metodologia, de técnica de detecção, então, da salmonela, o Ministério da Agricultura nos diz quais são as possibilidades de análise que nós temos. Já conversamos, né, sobre aonde que isso está escrito, então lá no site do Ministério da Agricultura nos traz o escopo para todas as análises de alimentos. E para a salmonela, vocês vão ver que a gente tem essa detecção baseada na normativa da ISO, que é o que nós vamos ver aqui, mas também se permite, né, se tem como padrão, análises baseadas em perfil molecular, então em provas de PCR, e também algumas provas imunoenzimáticas, o que facilita muito o dia a dia da indústria e nos laboratórios credenciados, porque vocês vão ver que a técnica da instrução normativa da ISO, ela é bastante complexa.
Nós temos 5 etapas de análise distintas aqui, que a gente vai ver então uma a uma a partir de agora. Considerando que normalmente nós temos uma população baixa de bactérias, né, de salmonela no nosso alimento, é necessário que se faça um pré-enriquecimento da nossa amostra. Esse pré-enriquecimento consiste em nós pesarmos 25 gramas da amostra que a gente for trabalhar, tá? E diluir, não é uma diluição, mas é um enriquecimento, né, para se manter a proporção dos nutrientes em 225 ml de água peptonada tamponada. O que nós temos na água peptonada tamponada? Apenas nutrientes, tá? Nenhum fator impediente. E aí nós vamos manter essa água peptonada tamponada a 18 horas, a 37 graus. O objetivo disso é simplesmente favorecer a recuperação das células de salmonela que estejam naquela nossa amostra. Passada essa fase de enriquecimento não seletivo, na água peptonada tamponada, nós passamos para a segunda etapa, que é de enriquecimento seletivo. Então, neste caso, nós vamos transferir a nossa alíquota, né, a nossa amostra, que está lá em 225 ml de água peptonada tamponada, para um caldo Rapaport e para um caldo tetrationato. Esses dois meios, eles são considerados seletivos, porque além dos componentes que favorecem a multiplicação da salmonela, nós temos aqui fatores impedentes, né, como o verde malaquito, cloreto de magnésio, o iodeto, o verde brilhante. Todas essas substâncias são impedientes, né, são inibidores, especialmente das bactérias gram-positivas. Então aqui são dois meios de cultura, dois caldos nutritivos para a salmonela, mas que buscam inibir, controlar outros micro-organismos. Além disso, a gente também faz a incubação do Rapaport a uma temperatura específica aqui, ó, de 41 graus. Uma temperatura um pouco maior do que o habitual, né, que é a dos 37, que é a temperatura ideal para a multiplicação da maioria dos mesófilos. Mas a salmonela consegue se multiplicar a 41 nessas condições do meio que o meio oferece, né, que o Rapaport oferece. Então, a temperatura aqui também funciona como mais um fator impediente para tentar inibir a competição de outros micro-organismos. Só depois desse período de enriquecimento seletivo é que nós vamos plaquear as nossas amostras, então, transferir para placas. O que a gente faz? Nós vamos pegar uma alça, tá? Uma alça de platina, e vamos fazer uma semeadura por esgotamento em superfície do agar XLD. Então, a gente pega uma cultura do Rapaport, transfere para o XLD. Pega uma alçada do tetrationato, transfere para o XLD. Faz a mesma coisa com agar BPLS. Tá? Uma alçada do tetrationato para o BPLS, uma alçada do Rapaport para o BPLS. Ambos são agares então, que a gente já tem na placa e vai fazer uma semeadura em superfície por esgotamento. O que temos aqui no XLD? É um agar que permite a multiplicação da salmonela. Então, a gente tem xilose, especialmente aqui como fonte de carboidrato, temos a lisina como fonte de um aminoácido e temos fatores impedientes. O desoxicolato aqui serve para inibir gram-positivos. A mesma coisa no BPLS, então também temos fatores impedientes, né? O verde brilhante serve para inibir bactérias gram-positivas, o vermelho de fenol é o indicador de pH, presente tanto no BPLS como no XLD, mas a gente também tem carboidratos aqui, peptonas, que servem para que a salmonela consiga se multiplicar, mas que a gente tenha a inibição de outros micro-organismos. Então, são plaqueamentos seletivos. Bactérias, colônias típicas de salmonela no XLD. O que a gente tem? O que acontece aqui? Salmonela, de modo geral, a grande maioria das cepas, não é capaz de degradar nem lactose e nem sacarose, mas degrada a xilose. Então, a xilose está nesse agar, mas em pequenas proporções.
Então, inicialmente, a salmonela começa a degradar a xilose. E se a gente olhar essa placa, às vezes, poucas horas após a incubação, ela pode estar amarelada. Por quê? Porque quando há degradação no carboidrato, no caso a xilose, é a produção de ácido. Como o indicador de pH aqui é o vermelho de fenol, esse agar vai ficar amarelado. Mas como a quantidade de xilose é muito pequena, acaba em seguida, a salmonela precisa usar outras fontes de nutrientes. E aí passa a utilizar os aminoácidos presentes aqui, especialmente a lisina. Então, a lisina, quando descarboxilada, quando degradada, produz substâncias alcalinas. E por isso que vocês vão ver colônias mais com rosa mais intenso ou escurecidas. E o agar todo sempre num rosa intenso. Por quê? Indicando que houve alcalinização desse meio. Tá? Ele está alcalino e não ácido. Então as colônias típicas são rosa, um rosa intenso, rosa escuro ou enegrecidas. Podem estar enegrecidas porque algumas cepas de salmonela também produzem gás sulfídrico, que reage com o ferro que está presente nesse meio, então ficam essas colônias mais escuras. Então, elas podem ser rosas intensas ou escurecidas, mas especialmente no centro da colônia, às vezes um pouco mais escuras. Então, isso no agar XLD. No agar BPLS, que é uma segunda opção de agar utilizado, ele, antes da sua inoculação, ele é de tom mais esverdeado, especialmente pela presença do verde brilhante. O que acontece neste agar aqui? A colônia de salmonela, ela não fermenta nem a lactose, nem a sacarose, mas é capaz, e portanto utiliza peptonas que estão presentes nesse agar. Então utiliza aminoácidos que estão aqui presentes. Sempre que o aminoácido é degradado, há a produção de substâncias alcalinas. Nesse caso aqui, degradação de peptonas, a gente tem formação de cadaverinas, que são alcalinas. Então, a alteração do meio aqui, do agar, vai para o vermelho mais intenso, para o mais escuro, considerando que o nosso indicador de pH é o vermelho de fenol, que em meio alcalino fica vermelho. Então, é isso que a gente vai ver no agar BPLS. Uma placa que passa por um tom mais avermelhado e as colônias são bem discretas. Vocês estão vendo aqui que são pequenos pontos, normalmente colônias transparentes, pequenas, revelando então essa característica, essa colônia típica de salmonela no agar BPLS. Passada essa fase de isolamento, nós vamos ter que testar essas colônias típicas, para verificar se elas também têm características bioquímicas compatíveis com a salmonela. Existem vários testes bioquímicos que estão previstos na ISO. Trouxe algumas imagens dos principais aqui para vocês. O teste mais conhecido para a salmonela e também utilizado para outros grupos de micro-organismos é o chamado TSI, o tríplice açúcar-ferro. Este aqui é um tubo sem nenhuma inoculação. Ele é um agar que a gente prepara em um tubo inclinado, tá? Vocês estão vendo que a gente tem uma inclinação desse agar no tubo. E a gente vai fazer uma semeadura com agulha até o fundo do tubo e depois vai fazer uma semeadura também aqui no bisel. O que se espera da reação aqui nesse tubo de TSI? Aqui nós temos 3 açúcares, tá? Xilose, lactose e sacarose. Eu já disse para vocês que a salmonela é capaz de degradar a xilose, mas pouquíssimas cepas degradam sacarose e lactose. Também temos aqui fontes de aminoácidos, peptonas. Então, o que acontece? Como a salmonela é capaz de degradar a xilose, mesmo no ambiente sem oxigênio, vocês vão ver que o fundo do tubo vai ficar amarelo, porque houve degradação da xilose, produzindo ácido. Eventualmente pode se produzir gás também, então às vezes esse agar está todo rachado, partido, tá? Então aqui o que esse fundo amarelo indicou? Indicou que houve fermentação da xilose e deixou o tubo amarelo, porque o indicador de pH é o vermelho de fenol, então vai para o amarelo quando em meio ácido.
O que acontece depois disso? A salmonela consome toda a xilose que está ali e começa a degradar os carboidratos. Perdão, começa a degradar os aminoácidos, né, as peptonas. Peptonas, quando degradadas, produzem substâncias alcalinas. Então, a parte superior do nosso agar aqui vai ficar um tom mais vermelho intenso. Por que isso não acontece em todo o tubo? Porque a degradação das peptonas, ela só acontece em meio aeróbio. Então, a gente precisa de oxigênio. Então, isso vai ocorrer só na superfície do tubo, do TSI, onde ainda há uma concentração de oxigênio presente. Pode aparecer uma área enegrecida nesse tubo em função da produção do sulfeto de hidrogênio, um gás é incolor, mas reage com o ferro que tem aqui nesse agar, então a gente tem essa formação do escuro. Resumindo, uma análise típica, uma reação bioquímica em TSI típica para a presença de salmonela, a gente tem o fundo amarelo pela degradação da xilose, a parte de bisel avermelhada, intensa, porque houve degradação da peptona em meio aeróbio, e então o meio ficou alcalino, e pode ou não ser escurecido em função da produção de H2S. Uma outra prova importante, das mais utilizadas na rotina, é a prova de lisina. É verificar se a salmonela que a gente está testando, né, se a cepa que a gente está testando ali é salmonela, porque as salmonelas têm capacidade de degradar esse aminoácido, descarboxilar a lisina. Então, no momento que a quebra, né, hidrólise da lisina, a gente vai ter a alcalinização do meio, e esse meio, então, que tem como indicador aqui de pH o púrpura de broncresol, então ele já é um lilás escuro, intenso, né? Ele vai ficar ainda mais intenso, mais roxo. O que seria, que é uma prova, então, característica para a salmonela. A gente descarta a salmonela quando isso aqui vai para um amarelo. Significa que está produzindo substâncias ácidas aqui. Está sendo degradado fontes de carboidratos que também tem nesse meio, então a sacarose, a lactose, mas não está havendo a descarboxilação da lisina. Então, típico para a salmonela, esse meio ele permanece púrpura intenso, e da mesma forma pode haver produção de H2S, então pode ficar escurecido ou não. Seguindo na identificação bioquímica, eu falei que essa prova tinha várias etapas, porque a gente tem, pela ISO, vários testes, então, bioquímicos que devem ser aplicados. TSI e lia urease são os três básicos, tá? Esses são, sempre a gente vai realizar. Mas a ISO indica também que a gente realize teste de produção de indol, o teste de VP, que a gente chama, e a produção da beta-galactosidase. Todos esses são negativos, ou seja, a salmonela não tem habilidade para produzir estas enzimas que vão revelar essas produções aqui dos diferentes componentes. Vou só destacar aqui algumas coisas dessas imagens. Esse aqui é um teste de urease, então para a gente verificar a presença da enzima urease. A salmonela não produz essa enzima. Então, este é um teste, um agar ureia sem inoculação, negativo, e aqui seria para bactérias que são capazes de produzir a urease. Né? Então, ele fica um rosa mais intenso também em função dessa indicação de pH. A degradação da ureia que leva a uma alteração de pH para coloração rosa. Como a salmonela não produz ureia, então a gente permanece na coloração inalterada. Aqui eu coloquei o exemplo de um agar semissólido, que é o SIM, que a gente pode utilizar para verificar a presença e produção do indol. A salmonela é indol negativo, então a gente não tem alteração. Mas gostaria de reforçar também aqui uma outra característica que pode ser vista nesse meio, que é a motilidade. A salmonela é móvel. Então aqui o que a gente faz? Faz uma semeadura com agulha até o fundo do agar, e verifica se há crescimento em todo o agar semissólido, que é o que acontece aqui com a salmonela.
Nesse caso, ainda é possível verificar a produção do H2S também, então as cepas que são produtoras de H2S, a gente vai ter um escurecimento do meio. E além de toda a série bioquímica, para fechar o resultado da análise, a gente precisa fazer a identificação sorológica. Então essa é a última etapa realmente da análise de salmonela. O que a gente tem aqui? Basicamente, nós vamos fazer uma suspensão com a nossa colônia, tá? Então, nós vamos pegar uma lâmina de vidro limpa, estéril, e vamos colocar uma gota de solução salina, 0,85%, que vai servir como nossa prova controle. E na mesma lâmina, no lado, a gente coloca uma gota do soro anti-salmonela. Esse soro a gente compra pronto, né? Um soro somático, ou devemos utilizar um soro somático, né? Que são os antígenos, para verificar os antígenos presentes na superfície da bactéria, então de parede celular, e antígeno flagelar, então antígenos que possam estar presentes no flagelo da bactéria. E aí a gente vai pegar um pouquinho da nossa colônia com a alça e misturar um pouquinho com a solução salina, pegamos outra parte da colônia e misturamos com o nosso antígeno, tá? Com o soro. Então, se houver uma reação de aglutinação, então aqui é a nossa prova controle, onde a gente colocou só a solução salina e a nossa colônia, permanece inalterada. Aqui a gente tem um soro, colocamos uma gota do soro, que a gente compra então pronto, soro anti-salmonela. Se na nossa amostra, né, nossa colônia, que a gente colocar aqui, realmente existir a salmonela, vai ocorrer uma reação antígeno-anticorpo. No soro a gente tem os anticorpos, na salmonela o antígeno. Essa reação antígeno-anticorpo vai provocar a aglutinação. Então, isso aqui é uma confirmação da presença da salmonela. Então, a amostra só é considerada positiva quando nós temos toda essa cadeia característica. Então, nós temos testes bioquímicos característicos, temos a aglutinação, né, a prova sorológica também positiva. Então, aí sim nós fechamos o nosso laudo como positivo, né, indicando, o laudo vai aparecer presença de salmonela em 25 gramas da amostra X, ok? Do queijo, tal. Então, o nosso resultado ele é presença ou ausência em 25 gramas, depois de transcorrido todas essas etapas. Então, para mostrar um pouquinho de critério de julgamento, né, é o que a gente já conhece há bastante tempo, nós sempre vamos ter que olhar para a liberação dos lotes, o regulamento técnico de cada produto. A maioria dos nossos derivados, né, grande parte dos derivados lácteos, a pesquisa de salmonela é uma análise exigida para que o lote seja liberado. Da mesma forma, é uma análise presente na grande maioria dos alimentos, como exigência para consumo, né, do ponto de vista da Anvisa, então da vigilância sanitária, lá no consumo, no comércio. Então, sempre é ausência para ser liberado para consumo, para ser considerado dentro do normal. Só destaquei aqui que o nosso N, ele pode variar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Destinação de produtos que têm problemas microbiológicos, foram condenados por desacordo microbiológico, sempre é condenação, tá? Sendo que essa condenação também é uma condenação total e que a gente não pode enviar isso para alimentação animal, em nenhuma hipótese. Só para concluir, sempre é bom a gente destacar, então, o que a gente faz com esse resultado. Eu acho que a gente chegar ao resultado, né, ter um laudo na mão é só a primeira etapa. A segunda etapa é destino de produto, então, nesse caso de condenação, na caso de presença de salmonela é sempre a condenação, e depois é pensar o que a gente faz, né, para identificar as causas, por como esta condenação chegou até o nosso produto final, para que assim a gente consiga evitar, corrigir esses problemas e evitar novas condenações em outros lotes. Como a gente está falando de um micro-organismo muito importante que causa doença severa, de mortalidade e morbidades consideradas altas, a gente sempre deve avaliar
se outros lotes também não possam ter sido contaminados, né? Não possam ter sido prejudicados durante o processo de produção. Então, às vezes, é necessário recall, recolhimento mesmo de um número de lotes que já saiu da indústria porque se identifica uma causa que poderia estar afetando outros lotes. Tá? Então, em termos de salmonela, a gente está falando de um micro-organismo muito importante, como um importante causador de doença de origem alimentar, e por isso a sua pesquisa nos derivados lácteos é exigida. Tá bem? Ficamos por aqui hoje.